Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Em uma outra série do nosso canal, intitulada As Alianças de Deus com os Homens na História da Salvação, podemos olhar para 5 períodos bíblicos e as 5 alianças de Deus no Antigo Testamento. Com Adão e Eva na criação, com Noé depois do dilúvio, com Abraão, chamado por Deus da longínqua cidade de Ur, na Mesopotâmia, com Moisés e o povo no Sinai e com o rei Davi, o segundo rei de Israel. Vimos como essas alianças foram progressivas. Na criação, a aliança de Deus é com um casal, Adão e Eva. Com Noé, a aliança é com uma família. Prosseguindo na história, Deus fez aliança com Abraão, uma tribo de patriarcas e seus descendentes. Posteriormente, Deus faz uma aliança com Israel através de Moisés, outorgando-lhe a Torá, a lei, e é uma aliança com um povo, uma nação. Para completar as alianças do Antigo Testamento, a nação se torna o reino de Israel e a promessa é de uma dinastia eterna para o rei Davi. Uma das promessas feitas a Abraão, a de uma aliança com toda a humanidade, só será cumprida em Jesus, chamado Filho de Davi, da dinastia de Davi. Será cumprida na nova aliança, em que o Cristo estabelecerá uma única família dos filhos de Deus na fé. Definitiva aliança. Pois bem, sabemos que a Bíblia, nos seus 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, é como que uma narrativa da revelação de Deus aos seres humanos e do seu plano de salvação, que nós chamamos normalmente História da Salvação. Depois da aliança feita com Davi, continuou a caminhada do povo de Israel. A glória de Davi e de seu filho Salomão foi substituída por quebras da aliança pelos israelitas e seus reis, e uma sucessão de outros acontecimentos. Então, a presente série tem por objeto olhar, resumidamente, em pinceladas, esse período que segue o reinado de Davi e de seu filho Salomão. O primeiro período dessa parte da vida de Israel é talvez o mais obscuro, e vai de 930 a.C. até 722 a.C. Está descrito nos livros 1 e 2 dos Reis, 1 e 2 Crônicas. Em paralelo, surgem os profetas Amós, Jonas, Oséias, Isaías, Miqueias. O grande poder externo não é mais o do Egito, mas o da Assíria. Na história secular, temos os primeiros Jogos Olímpicos, em 776 a.C., a fundação de Roma, em 753 a.C., a Ilíada e a Odisseia de Homero, entre 750 e 700 a.C. Este período inicia com a divisão do reino de Israel sob o reinado de Roboão, filho de Salomão. Uma divisão nas 10 tribos do norte, que se chamou Israel, e 2 do sul, Judá. E o período termina com a queda do reino do norte em 722 a.C. É um período marcado por instabilidade, idolatria e injustiça, embora nele se destaquem os ministérios dos profetas Elias e Eliseu. Os problemas começaram ainda com o próprio Salomão, que desafiou 3 proibições do Deuteronômio para os reis de Israel. O soberano não devia usar seu poder para a guerra, nem multiplicar as esposas, nem juntar grande riqueza. Aprenderia por estes meios a temer o Senhor seu Deus e a observar suas leis. O coração do rei não deveria se elevar acima de seus irmãos, nem se apartar da lei. Desse modo, tanto o rei como seus filhos teriam um longo reinado no meio de Israel.
Isso está no capítulo 17, versículos 16 e seguintes do Deuteronômio. Contudo, Salomão reuniu exércitos, 600 esposas e 300 concubinas aproximadamente, as quais o influenciaram para a idolatria dos ídolos dos respectivos povos. E Salomão veio a construir templos para eles. Por outro lado, para sustentar as grandes construções que empreendeu, Salomão taxou pesadamente o povo. Seu filho Roboão endureceu ainda mais. Seguiu-se uma revolta das tribos do norte, chefiadas por Jeroboão, e a divisão do reino. Jeroboão foi o primeiro rei do norte. Em Judá, continuou a reinar a dinastia de Davi. Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro nas cidades de Dan e Betel, por motivos políticos e religiosos. Se o povo do norte continuasse a viajar para o templo em Jerusalém para adorar a Deus, o rei poderia perder sua lealdade, uma vez que o povo lembrasse que só a dinastia de Davi fora ungida por Javé. Jeroboão ainda instituiu um sacerdócio alternativo e um calendário religioso alternativo. O livro dos reis narra o reinado dos vários reis conforme a sua fidelidade ou não a Deus. 9 dinastias sobem ao trono do norte em 2 séculos de sua existência. Um sinal de seu pecado e infidelidade. Acabe, um sucessor, casa com Jezabel, uma princesa pagã fenícia da cidade de Sidom, e logo passa a seguir outros deuses, construindo um altar para Baal, adorando-o e se opondo violentamente ao profeta do Deus verdadeiro, Elias. Usando sua autoridade real para cometer injustiças, Jezabel planeja o assassinato de Nabô e rouba sua vinha para o marido Acabe. Foi um tempo em que havia até sacrifícios humanos. Surge outra dinastia, registrada num obelisco datado de 840 a.C., que descreve o rei Jeú de Israel pagando tributo ao rei da Assíria. É a única descrição ilustrada de um rei israelita nesse período. Segue-se um período de riquezas de Israel, mas também de corrupção e exploração dos pobres. O profeta Amós começa seu ministério nesse contexto. Ele censura a injustiça contra os pobres e aflitos e exorta ao retorno à justiça. Oséias profetiza pouco depois, condenando o reino do norte, especialmente pela idolatria e prostituição religiosa. Prega que um povo assim, sem entendimento, será arruinado. Na segunda metade do século VIII a.C., o reino do norte se torna vassalo da Assíria. Alguns dos reis tentam se rebelar, e isso conduz à destruição da capital, Samaria, e à deportação do povo em 722 a.C. A maior parte dos exilados se mistura com os gentios. Além de deportar o povo, a Assíria assenta outros povos no território daquele. E essas pessoas se casam com os israelitas que sobraram na terra, formando uma população miscigenada, origem dos samaritanos. Mal considerados pelos fariseus e outros no tempo de Jesus, em razão da sua consanguinidade e religião contaminadas pela influência pagã. Qual o significado de tudo isso? Já no Pentateuco, o composto dos 5 primeiros livros da Bíblia, houvera uma advertência a respeito do exílio, quando tinham sido dadas as bênçãos para a fidelidade à aliança e as maldições para a infidelidade. Uma destas era o exílio. Mas essa punição não visava a destruir Israel, porém a levar Israel ao arrependimento da idolatria, do sacrifício de crianças, da exploração dos pobres e outros males. Pode-se perceber uma conexão profunda entre o pecado e o exílio, que não se circunscreve à remoção dos israelitas de sua terra, mas é também a alienação de Deus. O primeiro exílio fora o de Adão e Eva, expulsos do paraíso, da presença santíssima de Deus. A história de Israel recapitula a história mais ampla da humanidade,
uma história de exílio e esperança de retorno. Jesus vai se encarnar em ambas as histórias, da humanidade e de Israel, conduzindo o êxodo do verdadeiro exílio, que é o pecado. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like e inscreva-se no canal.